A paz do Senhor, querido professor da nossa Escola Dominical. Está no ar o nosso PEC, Programa de Educação Cristã Continuada. E eu estou como professora da classe dos juniores, me chamo Marli Ferreira e vamos para mais uma pré-aula da nossa Escola Dominical. E como vocês já estão nos acompanhando, nós estamos já na lição de número 11. Já estamos já próximos aí da reta final e que bom estar com vocês aqui nessa missão de ensinar a palavra de Deus para que possamos trazer o ensino de qualidade para nossas crianças. Então, vamos começar. Lição de número 11, que tem como tema Jesus, o único caminho. E para você enfatizar essa lição, você pode estar usando aqui o nosso panorama, que vocês sabem que é uma visão geral da revista. Nós já passamos aqui pela lição 1, que é Jesus é Deus. Lição 2, o casamento em Caná. 3, tem que nascer de novo. Lição 4, a mulher samaritana. A 5, Jesus cura todos os doentes. Lição 6, Jesus é tudo. A 7, Jesus perdoa a mulher adúltera. Lição 8, Jesus, o bom pastor. Lição 9, Jesus é a vida. A lição 10, Jesus ensina a amar e servir. E já estamos na lição de número 11, Jesus, o único caminho. E você vai fazer essa interação com as crianças, tá reprisando as aulas anteriores para você ver o que foi que as crianças aprenderam e estão aprendendo durante esse trimestre. Tá bom, professor? O estudo da nossa lição de hoje, ela se encontra na Bíblia, no capítulo 14 do Evangelho de João. Então, tudo aqui que nós trouxemos para aplicar, você precisa estar por dentro do que você vai passar para a criança aqui. Então, João, capítulo 14, vai mencionar tudo que vamos falar aqui para você hoje, tá, professor? O objetivo da nossa lição hoje é ensinar que Jesus, ele é o único caminho para Deus. Está sempre conosco enquanto obedecemos a sua palavra e em breve estaremos para sempre com ele no céu, onde não haverá mais dor e nem morte. Tá? Esse aqui é o objetivo da nossa lição e que as crianças precisam entender. Tá? O nosso Guardando no Coração, a revista, ela traz aqui alguns recursos, tá? Para a gente justamente interagir para que a criança ela possa sair da escola dominical com essa verdade guardada no coração e entendendo o que ela está falando. E o nosso Guardando no Coração está no Evangelho de João, no seu capítulo 14 e o versículo 6, que você vai ler com elas juntas na Bíblia, que diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Então, você vai ler com elas na Bíblia para ela entender que o que ela está aprendendo está na palavra de Deus. Aí, depois, você vai pegar o recurso que trouxemos aqui, que a lição sugere, placas de sinalização de trânsito. Eu fiz dessa maneira aqui, montei assim. Jesus respondeu. Você pode pedir para cada criança segurar na frente lá. Elas vão gostar porque elas gostam de estar ali na ativa com você. Então, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o restante do versículo, nessa plaquinha aqui também, ó. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. João 14, versículo 6. Aí você faz essa dinâmica com elas para elas estarem memorizando esse versículo e elas vão gostar muito, tá? O nosso Vamos Louvar é o louvor do Único Caminho do cantor Cris Duran, tá? Você pode pesquisar no YouTube, aprender esse louvor para
ministrar com suas crianças no final ou no início da aula. As orientações da lição, ela pede para que você monte uma caixa de presente feita de papelão e escreva aqui na frente, caixa de promessa, tá? Agora vamos para o você. Você sabia? Aqui no Você Sabia, aqui temos algumas informações para que nós, professores, precisamos saber, conhecer, para depois ministrar a aula com mais clareza para nossas crianças, tá? Então, diz assim, muitos judeus não acreditaram em Jesus, mas todos os que o aceitaram e o aceitam hoje tornam-se filhos de Deus, perdoados e transformados pelo poder do Espírito Santo. Isso é tão importante que o próprio Jesus nos orientou em João, capítulo 14, a fazermos orações em seu nome, pois somente pelo sacrifício podemos ser perdoados, aceitos e abençoados por Deus. Em João 14, em uma delas, Jesus prometeu muitas promessas feitas por Jesus para todos nós que somos seus discípulos. Então, explique que, além dele fazer essas promessas aos discípulos, aos seus discípulos, essas promessas também se estendem a nós hoje, tá? Em uma delas, Jesus prometeu aos discípulos que, quando ele partisse, ele lhes enviaria o Espírito Santo, que nos consolaria. Então, essa é uma das promessas que você vai abrir a caixa da promessa e você vai ir mostrando para as crianças cada promessa que o Senhor fez para os seus discípulos e também para nós hoje, tá? Porque também nós somos discípulos de Jesus. E esse Espírito Santo, ele ia nos consolar dos sofrimentos e aflições e também nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Em seu poder, eles fariam coisas impossíveis, mais uma promessa. E você vai abrir novamente e mostrar para a criança que quando elas recebem o Espírito Santo de Deus, que é o revestimento de poder, elas iriam fazer coisas impossíveis, assim como os discípulos também o fizeram, tá? E a outra promessa é que eles ensinariam com autoridade. Então, depois, um exemplo que você pode citar é o do próprio Pedro, né? Que antes negou Jesus, mas que depois, quando ele recebeu a promessa do Espírito Santo, Deus o revestiu e ele teve autoridade para pregar o evangelho e ganhar muitas almas para o reino de Deus, tá? Então, você vai enfatizando no decorrer da história aqui cada promessa para as crianças. Aí vem a pergunta, os discípulos deveriam acreditar nessas promessas que Jesus fez? Com certeza que sim, né? Jesus promete que cada pessoa que confia nele receberá o Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo, faremos coisas impossíveis e contaremos aos outros sobre o nosso Jesus, tá? Então, essas aqui são algumas orientações do nosso Você Sabia. Só tiro aqui. Só que eu me organizando. Tópico 1 é o céu. Jesus aqui. Jesus na cruz. Deixa eu colocar isso bem aqui em cima. Recompensa. Agora vamos começar a nossa história. Tópico 1 fala sobre Jesus, meu melhor amigo. Você vai começar essa aula
perguntando para a sua criança. Quem já foi, ouviu prédios luxuosos ou já entrou em teatros grandiosos e luxuosos que você olha para a porta e vê pensando que é até ouro, né? Porque eles são reluzentes. Aí você vai fazer essa pergunta para as crianças, né? E muitos vão falar que já viram até na televisão, mas você vai falar da beleza que tem, né? Os teatros luxuosos, mas você depois vai explicar que nenhum deles se compara com a beleza e grandeza do céu, que é o lugar onde nós vamos morar. Aí eu trouxe aqui esse recurso representando o céu, feito de EVA, aqui na frente, aqui com o EVA com brilho, caixa de sapato aqui atrás, sapato não, caixa de papelão, tá? Aí cola a imagem aqui na frente, onde vai estar representando aqui o céu, nossa morada celestial, e aqui as ruas representando que foram feitas de ouro e de cristal. Você vai estar descrevendo aqui os detalhes do céu, a beleza do céu, mas depois você vai dizer para elas que o melhor do céu não é as ruas de ouro, os muros de cristal, não. O melhor do céu é a presença do nosso amado Salvador Jesus. O melhor que nos espera é estarmos com Ele, estarmos perto dEle. Por quê? Ele é o nosso abrigo seguro. Sabe do quê? Seguro do quê? Do pecado, da morte e do inferno. Com Ele, nós iremos ser livres dessas coisas aqui. Do pecado, do inferno e da morte. Então, Jesus, ele é o nosso abrigo seguro. Então, você vai estar enfatizando para as crianças que o melhor do céu é a presença do nosso amado Salvador Jesus. Além desse recurso aqui, você também pode usar e deve também usar, se você não tiver aqui um recurso como esse, pode estar usando o recurso que é a revista, que é a imagem aqui do céu, tá? Pode estar mostrando para a sua criança aqui na nossa Bíblia flanelógrafo. Então, Jesus, ele estava muito próximo de morrer na cruz. E ele sabia que seus discípulos iriam enfrentar muitas dificuldades lá na frente. Por isso disse para eles não perderem a fé, pois estaria sempre com eles. Os seus discípulos teriam uma recompensa no céu se permanecessem firmes com ele. Aí você vai abrir novamente aqui a caixa da promessa e falar que a recompensa, se eles permanecessem firmes até o fim, é a vida eterna. Vai interagindo com as crianças com essa caixa aqui e mostrando aos poucos as recompensas, tá, professor? Jesus preparou o caminho e um lugar eterno para nós, por meio, aí você vai enfatizar aqui que esse caminho que ele preparou para nós irmos para o céu, você vai aqui mostrar que esse caminho foi quando ele morreu lá na cruz do Calvário. E lá ele nos deu esse acesso ao céu quando nós confiamos nele e o aceitamos como Salvador. Então, esse aqui é o caminho verdadeiro, tá? Você vai mostrar para ela que ele nos preparou esse caminho. Os discípulos deveriam seguir o caminho de Jesus, obedecendo sempre a sua palavra e buscando o poder do Espírito Santo. Tomé, ele não entendeu. Um dos discípulos de Jesus, que é Tomé, está aqui o Tomé, ele não entendeu que caminho era esse que Jesus queria que eles seguissem. Então, Jesus explicou para eles que ele é o caminho.
Por que Jesus é o caminho? Aí você vai voltar aqui novamente para as placas e vai explicar por que Jesus é o caminho. Aqui atrás está aqui a explicação. Por que Jesus é o caminho? Porque somente através da morte e ressurreição do Filho de Deus podemos ter nossos pecados perdoados. Então, por isso Jesus ele é o caminho. Porque ele é a verdade? Porque Jesus não é somente um mestre dos judeus, mas é o Deus todo-poderoso e salvador do mundo esperado. E por que ele é a vida? Porque todos que o aceitam e obedecem vencem a morte, pois recebem a vida eterna, conquistada na cruz. Então, trabalhe também aqui esse aprendizado com as crianças para que elas possam entender por que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, esses são os pontos importantes aqui do tópico 1 e é importante que as pessoas que recebem a Jesus possam receber ele no seu coração, o aceitando como Salvador, tá? Então, você vai enfatizar isso para as suas crianças no tópico 1 e depois vamos para o próximo tópico. Tá. Para. 3, 2. Tópico número 2. Nosso amigo Espírito Santo. Aqui nesse tópico, fala que Jesus conversou com os seus discípulos e disse a eles que se eles o amassem, eles deveriam obedecer aos seus mandamentos. Ele prometeu que não os abandonaria. Olha a promessa, mais uma promessa que você vai tirar aqui da caixa da promessa de dizer que essa promessa é para os discípulos e para nós hoje, que ele não os abandonaria e pediria ao Pai que lhes concedessem o outro auxiliador, que é o Espírito Santo, para ficar para sempre conosco. Então, aqui você vai dizer que quando Jesus ele morreu na cruz, passou um tempo aqui com os discípulos, mas ele precisava ir para o céu, a nossa morada. Mas que quando ele fosse, ele não iria deixar os discípulos sozinhos. Ele iria enviar o Consolador para ficar com eles. Então, você vai dizer que quando Jesus foi para o céu, ele enviou o Espírito Santo para que desse coragem, ousadia e força para eles continuarem a missão, tá? Mas as pessoas no mundo não podem receber esse Espírito porque não o podem ver nem o conhecer. Mas os discípulos conhecem porque ele está com eles todos os dias e viverá para sempre com eles. Nesta conversa maravilhosa, disse aos seus amigos que em breve voltaria para ficar com eles e num tempo próximo o mundo não o veria mais. E quando ele ressuscitasse da morte, receberíamos a vida eterna, porque o seu sangue pagou o preço por nós. E quando ele voltou para o céu, seu Espírito Santo ficou conosco, como eu já falei aqui, para fortalecer os seus discípulos, tá? Então, você vai enfatizar sobre essa promessa que ele deixou para os discípulos, que quando ele fosse, ele iria enviar o Consolador para ficar com eles, dando força, coragem, autoridade para fazer o ID de Jesus. Então, esse ponto aqui é do tópico número 2. Tá. Beleza. Deixa eu ver aqui. Tópico 3, Bíblia. Estou fechando. Já. No tópico 3, que tem como tema amar é obedecer, fala sobre a Bíblia, está aqui a nossa Bíblia, que é a palavra de Deus, é a vontade de Deus para a nossa vida. Olha aí, professor.
Você vai ensinar isso para as suas crianças, que a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela é a própria vontade de Deus para as nossas vidas. Quando obedecemos a palavra de Deus, o Senhor ele se alegra conosco. E não só se alegra, mas também ele nos abençoa. Mas quando desobedecemos, mostramos que não amamos a Deus. Olha aí a importância de ensinar, né? Então, quando nós não obedecemos, nós estamos mostrando que não amamos a Deus o suficiente para deixar o pecado. Ele entregou a sua vida na cruz, enfatizo novamente aqui, e exige de nós obediência e santidade. A Bíblia não é um livro de regras e mandamentos somente, mas é um livro que revela como Deus pensa e o quanto nos ama. Leia e medite nela com o propósito de conhecer a Jesus e ser mais fiel a Ele em tudo o que fizer. Então, também é importante você frisar para a criança que, quando ele fala que ele é o único caminho, não existe outro além desse. Só que elas vão ouvir ainda muitas pessoas dizerem, olha, todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira de Satanás para enganar e iludir as crianças. Não só as crianças, mas todos que ouvem esse ensinamento que não condiz com a palavra de Deus. Então, aqui nós vamos aprender que Jesus, ele é o único caminho, não tem outro além dele. Então, você vai fazer a aplicação da lição, dizendo assim para a sua criança, que Jesus fará você um vencedor. Ele não é qualquer pessoa. É o próprio Deus que se fez homem e morreu por nós. É o nosso Pai eterno que ouve todas as nossas orações e nos ajuda quando precisamos. Ele não nos livra das dificuldades, mas nos fortalece para vencer todas elas porque nos ama. Então, siga o caminho da salvação, a verdade e a vida de Deus, que é Jesus. Receba Jesus em seu coração e assim você estará obedecendo a Deus. Então, você aplique, ore com as suas crianças para que elas possam serem crianças inteligentes e guiadas pelo Espírito Santo de Deus para seguir o caminho certo, a verdade e a vida, que é o nosso próprio Deus, tá? Então, nós finalizamos aqui, tá, professor? Então, que você possa ter uma aula abençoada. Esses recursos que nós trouxemos aqui e apresentamos, eles vão estar disponíveis no link do canal para você baixar em PDF, imprimir, no caso aqui o Guardando no Coração. Vai ter também essa imagem aqui, também de Jesus. Aqui o céu era um recurso que eu já tinha em casa, mas você também pode fazer não precisa ser desse tamanho, se você quiser também fazer um pequeno, também não tem problema. O importante é você ensinar a criança. A caixa também eu já tinha em casa. Se você quiser fazer uma menor, também não tem problema. O importante é você fazer a sua aula dinâmica, ensinando a palavra, para que a criança ela saia da sua aula com essa verdade eterna guardada no seu coração. Então, que Deus ele possa lhe abençoar. Nós finalizamos aqui e que você tenha uma aula abençoada em nome de Jesus. Tchau, tchau. A nova revista da Escola Dominical chegou. João, o Evangelho do Filho de Deus. A porção mais lida e mais conhecida da Bíblia será estudada com profundidade e amor. Venha descobrir a mensagem salvadora de Jesus, contada pelo discípulo do amor. Disponível para todas as idades e formatos. Adultos, adolescentes e crianças. Impressa, digital e audiobook. Você não pode perder.